Agora, ver a primeira aula aí, né, do sistema mais importante para vocês, que é o sistema digestório. Então, eu dividi ele em duas partes. Uma parte que a gente vai chamar de via supradiafragmática, ou seja, tudo que fica para cima do diafragma no sistema digestório. E uma segunda aula que eu vou falar sobre as vias infra, ou a via, né, infradiafragmática, ok? Primeira coisa que a gente precisa pensar do sistema digestório é que o sistema digestório ele tem um canal alimentar. Este canal ele começa na boca, termina no ânus e ele vai ter alguns órgãos que a gente chama de órgãos anexos. Quais são eles? Pâncreas, fígado e glândulas salivares. Então, estes órgãos, eles estão fora deste canal alimentar, mas eles vão fabricar substâncias e vão jogar para dentro do canal alimentar. Bom, então, olhem só. Primeiro, a gente começa falando da primeira porção do canal alimentar, e a primeira porção do canal alimentar é a boca. Bom, a boca, ela tem, então, uma cavidade, os dentes, a gengiva, o palato, né, que a gente chama de céu da boca, as regiões das tonsilas palatinas, que a gente chama de amígdalas. Então, são algumas estruturas que estão dentro da boca. Então, na boca, o alimento ele vai ser mastigado, a saliva que vem das glândulas salivares vai formar o bolo alimentar e o processo de digestão já começa dentro da boca. Então, é por isso que é tão importante a gente mastigar os alimentos, né? Mastigar bastante, várias vezes. Por quê? Porque a gente precisa dar tempo da saliva ela penetrar no alimento para já iniciar esse processo de digestão. A boca ela vai ser dividida em duas regiões anatômicas. Primeira região é esta que está em verde, que é chamada de vestíbulo da boca. Então, o vestíbulo da boca, ele é um espaço, ó, que parece uma fenda e que está para fora dos dentes. Então, na verdade, está entre os dentes e a gengiva. Então, essa região que está representada em verde. Então, imagina que eu fecho os dentes, né, que eu faço a oclusão dos dentes. O que está para fora dos dentes é chamado de vestíbulo da boca. Bom, e aí aquela porção que está aqui em roxa é o que eu chamo de cavidade própria da boca. Então, é o que está entre as minhas arcadas dentais. Então, as arcadas, elas se fecham e o espaço onde está a língua lá dentro da boca é a cavidade própria da boca. Visualizo desta forma. Então, olha só, a entrada da boca, que é o que a gente chama de fenda oral, aqui, opa. Então, a fenda oral, ou rima oral. E aí, o que acontece? Eu visualizo aqui a região da língua. E aí, aqui, tudo isso é cavidade oral. E lá em cima, o que a gente já viu lá na região do nariz, que é a região da cavidade nasal. O que vai dividir para cima cavidade nasal e para baixo cavidade oral é o que eu chamo de palato. E eu tenho dois tipos de palato. O palato duro, que é um palato formado por osso. Quais são os ossos? Aqui eu tenho a maxila e eu tenho os ossos palatinos. Então, aqui essa primeira porção é o palato duro. E depois, na região mais posterior, eu tenho o palato mole, que é formado somente por músculos. E aí, aqui eu já vejo o final da boca e aqui o próximo órgão, que é a faringe. Então, tudo isso aqui é cavidade oral. Boca eu vejo de uma outra forma, ó. Então, aqui a região do palato duro,
Aqui a região do palato mole. O palato mole é onde está a famosa campainha, né? Que agora a gente vai chamar de úvula. Então, a úvula é a região do palato mole. E aí, o que a gente visualiza aqui é a formação de dois arcos, ó. O primeiro arco, que é chamado de palatoglosso, onde está a úvula, e um segundo arco lá no fundo, que é um arco chamado de palatofaríngeo. Entre esses dois arcos, eu tenho a formação de uma região que é chamada de istmo das fauces. Então, o istmo das fauces é a região delimitada pelo primeiro arco, que é o arco palatoglosso, e lá atrás um segundo arco, que é o palatofaríngeo. Bom, e aí, entre estes dois arcos, na região do istmo das fauces, eu tenho aqui as chamadas tonsilas palatinas, de um lado e do outro. As tonsilas palatinas, elas são chamadas vulgarmente de amígdalas. Então, quando elas estão inflamadas, a gente tem as famosas amidalites. Então, as amidalites, elas acontecem por inflamação das chamadas tonsilas palatinas. E as tonsilas palatinas, vulgarmente, cotidianamente, são chamadas de amígdalas. E aí a gente imagina que quando essas tonsilas palatinas elas estão inflamadas ou estão infeccionadas, elas aumentam muito o tamanho. E aí eu imagino que essa pessoa ela vai ter muita dificuldade para engolir os alimentos. Por quê? Porque vai doer, vai estar inchado, né? A pessoa vai ter febre por conta da infecção. Então, as pessoas que têm amidalite, elas têm muita dificuldade para engolir os alimentos. Por quê? Porque aqui esta região do fundo da boca, vamos dizer assim, esta região da transição da boca com o próximo órgão, que é a faringe, fica inflamada. Quem são os órgãos que estão dentro da língua, que é o maior órgão? A língua é um órgão muscular, então formado basicamente por músculo. E esses músculos, eles cumprem várias funções. Então, lá eu tenho a mastigação, eu tenho deglutição, que é engolir os alimentos. Eu tenho a gustação, então a gustação ela acontece por conta de estruturas que eu tenho na região da língua. E a própria fonação. Então, embora o som ele seja formado lá na região da laringe, que a gente já viu, né, a língua e a própria boca, os dentes, tudo isso ajuda, forma um aparelho nessa região que vai ajudar na formação e manipulação desse som que é formado lá na laringe. E aí o que acontece aqui é que na língua eu tenho estruturas microscópicas, na maioria das vezes, algumas a gente consegue visualizar lá no laboratório, que são as papilas gustativas. Estas papilas, elas têm algumas diferenças, algumas formas. Então, aqui na região do dorso da língua, eu tenho principalmente as chamadas papilas fungiformes. Por quê? Porque elas têm formas, né? Parecem uns fungozinhos. Então, fungiforme em forma de fungo. Elas estão espalhadas aqui na região do dorso da língua. E tenho também no dorso da língua as chamadas papilas filiformes. Filiforme em forma de fio, porque é bem pequenininha. Essa a gente tem dificuldade de olhar, né? Lá no laboratório. Então, elas estão espalhadas nesta região do dorso da língua. Depois, eu tenho lá no fundo da língua as chamadas papilas circunvaladas. Então, papilas circunvaladas, olha só por quê? Porque parece que tem um vale, tem uma depressão em volta dessas papilas. Elas formam um V lá na região final da língua.
E aí, aqui na lateral, a gente tem as chamadas papilas folhadas, que são papilas que parecem aquelas guelras de tubarão, tá? Então, essas aqui a gente visualiza bem fácil lá na prática. Então, são as chamadas papilas folhadas. Então, essas papilas são as que vão dar para a gente a sensação dos diferentes gostos. Numa outra visão, a gente olha aqui a língua cortada de novo num plano sagital. Então, eu tenho aqui, a gente visualiza bem os músculos da língua. Então, a língua ela fica presa a uma série de músculos que fecham a região da mandíbula. E aí, aqui, esta região a gente vai chamar de raiz da língua. Então, a raiz da língua ela está presa tanto aqui na região da mandíbula, quanto aquele osso do pescoço que a gente viu, que é um osso, né, sesamoide, um osso que fica solto aqui na região do pescoço, só preso por músculos, que é o osso hioide, tá? E além disso, eu tenho aqui uma membrana muito fina, que vai prender também a língua à região da mandíbula, que é o chamado frênulo da língua. Então, frênulo da língua é aqui essa estrutura que vai prender a raiz da língua na região da mandíbula. Bom, o que mais que eu tenho na boca? Eu tenho os dentes. Então, os dentes, eles são estruturas rígidas, esbranquiçadas. Então, eles estão implantados tanto no osso maxila quanto na mandíbula. Então, a função óbvia dos dentes é a mastigação, mas eles ajudam também na articulação da palavra. E aí, as crianças, elas têm 20 dentes descidos, ou seja, dentes que vão cair, que são os dentes que a gente chama de dentes primários ou dentes de leite. Agora, o adulto, ele possui normalmente, porque infelizmente, né, no Brasil a gente acaba tendo aí uma política de arrancar o dente, é muito mais fácil arrancar do que tratar, né, infelizmente. Então, normalmente, os adultos, eles deveriam possuir 32 dentes secundários, e esses dentes, eles são divididos em 8 incisivos, 4 caninos, 8 pré-molares e 12 molares. Então, olha lá, os dentes da frente, eles são dentes que são chamados de incisivos. Então, nós temos aqui, ó, 2 incisivos centrais superiores, 2 incisivos centrais inferiores, 2 incisivos laterais superiores, 2 incisivos laterais inferiores. Então, eles são adaptados para cortar os alimentos. Depois, a gente tem aqui a presença dos caninos superiores e inferiores de cada lado, que servem para rasgar os alimentos. E aí, a gente tem a presença de, aqui, pré-molares, 2 em cima, 2 embaixo, a mesma coisa do outro lado. E os molares, que são aí dentes que servem para triturar, para moer e esmagar os alimentos. Cada dente desse, ó, ele tá implantado, então, no osso. Então, aqui a gente visualiza essa implantação. A parte branca do dente, que é visível, é o que a gente chama de coroa. Mas existe aqui uma região de transição, que é o colo. E, por último, a raiz do dente, que fica lá dentro do osso. E a raiz, ela vai receber aqui, ó, uma artéria para trazer sangue, uma veia para levar o sangue de volta e um nervo, que é normalmente o nervo que inflama quando a gente trata o canal do dente, tá? Então, os dentes, eles recebem aqui, eles são estruturas vivas, que recebem, então, sangue e recebem inervação. Essa figura é muito interessante porque a gente consegue visualizar aqui, por exemplo, os dentes que são dentes descidos ou dentes de leite, então somente 20 dentes, e os dentes, ó, preparados para a erupção, que são os dentes permanentes. E aí o que acontece aqui é que esses dentes permanentes, eles vão ter, vamos dizer assim, idades de maturação diferentes. Então, esses dentes,
Ao chegar no seu estágio de maturação, o que é que vai acontecer? Esses dentes, eles começam a querer erupcionar, então eles vão chegar próximos, desculpem, eles vão chegar próximos aos dentes de leite, e aí esses dentes de leite, eles vão ter a raiz suprimida pelo posicionamento dos dentes permanentes. Então, o que acontece é que os dentes permanentes acabam empurrando os dentes de leite para que esses caiam. Então, vamos supor, olha só, normalmente o incisivo lateral inferior, aos 8 anos de idade, ele fica maduro. Então, o que vai acontecer com ele? Ele vai começar a subir e vai acabar empurrando o dente de leite. E aí o dente de leite cai. O dente de leite cai. Tá? Então, aqui a gente visualiza nessa figura mais ou menos a idade de maturação de cada um dos dentes. O terceiro molar, olha só, que é o dente chamado de dente do siso, né? Tem vários nomes, dente queiro, dente do juízo. O que acontece, ó, o período de maturação dele está em torno de 17 a 25 anos. Então, esse dente, vocês visualizam aqui, ele praticamente não está formado, ele forma só bem depois e ele vai ter a sua maturidade, então ele vai erupcionar normalmente em torno aí dos 18 anos, né? E por isso que tem regiões do país que chamam ele de dente do juízo. Bom, o que mais? A gente tem aqui, lá na boca também, as chamadas glândulas salivares. Nós temos 3 pares de glândulas salivares. As maiores delas são as glândulas parótidas, então são glândulas que ficam bem na frente das orelhas. A gente tem as glândulas sublinguais e as submandibulares. Então, duas, né, uma de cada lado. Na verdade, é um par de cada uma delas. O que elas fazem? Obviamente, elas produzem a saliva. A saliva é um líquido viscoso, é um líquido transparente, é um líquido insípido e inodoro, ou seja, ele não tem cheiro e não tem gosto. O que é que dá cheiro na boca, gente? O que é que dá o mau hálito? Normalmente, a má higiene dos dentes, e você ainda tem algumas situações em que a pessoa fica sem comer muito tempo e aí você tem gases se desprendendo da região do estômago que sobem através do esôfago e saem pela boca, tá? Mas a saliva não tem culpa de nada, né? A saliva, ela é normalmente um líquido sem gosto e sem cheiro. E é um líquido importantíssimo, porque ela vai ter um papel importante na prevenção de cáries. Então, a nossa saliva já tem estudos, né? Tem estudos comprovando, quanto mais próximo do pH neutro, mais importante na prevenção de cáries ela é, tá? Então, ela é um líquido extremamente importante que, obviamente, começa o processo de digestão aí na região da boca, como nós já falamos. Detalhar um pouquinho mais, ó, a glândula parótida é a maior delas, então fica bem na frente da orelha. A glândula parótida, ó, ela passa sobre aquele grande músculo da mastigação que é o masseter. E aí o que ela faz? Ela tem um ductozinho, esse ductozinho que é o ducto parotídeo, vai perfurar o músculo chamado de bucinador. E aí, ele vai se abrir, ó, oposto ou perto da coroa do segundo dente molar superior. Então, a saliva que foi fabricada aqui na parótida, ela vai atravessar aqui a região do ducto e vai entrar na boca, perfurando o músculo bucinador. Esta é a maior das 3 glândulas. A segunda glândula é o que a gente chama de submandibular, ou seja, ela fica abaixo da mandíbula. Esta glândula, o que ela vai fazer? Ela vai ter um ductozinho também,
Mas o que acontece aqui, ela vai se abrir por 1 a 3 orifícios lá pertinho daquele frênulo da língua que eu mostrei para vocês. Então, na verdade, tanto a glândula submandibular, aí a gente já está vendo aqui a sublingual, elas vão se abrir através de pequenos ductos aqui na região abaixo da língua. Então, eu tenho saliva chegando abaixo da língua e tenho saliva, agora eu visualizo aqui, ó, chegando aqui na região superior da boca, próximo ao segundo molar. Aqui uma outra forma de ver a glândula sublingual, então ela se abre diretamente aqui no assoalho da boca, logo abaixo da região da língua. Então, a saliva, ela chega também por aqui. Aqui uma região que fica entre a raiz da língua e a epiglote, esta cava aqui, esta depressão. Esta região eu vou chamar de valécula epiglótica. Por que é que eu estou falando dela para vocês? Porque ela é um ponto de engasgo muito comum do sistema digestório. Então, vamos supor que eu estou lá comendo um peixe e aí a espinha do peixe ela vai parar lá na minha garganta, que a gente fala. Onde é que provavelmente essa espinha de peixe está? Ela está na valécula epiglótica. Então, essa espinha de peixe, ela vem e ela entra nesta região. E aí, o que a gente faz quando a gente está engasgado? Com uma espinha de peixe, por exemplo, né? A gente come miolo de pão, faz aquela coisa dentro da boca, né? Aquela massa dentro da boca. Quando a gente engole tudo junto, uma massa grande, a epiglote ela baixa e aí a chance desta estrutura sair aqui da valécula epiglótica é muito grande, tá? Então, a valécula epiglótica é aí o ponto de engasgo mais importante desta região do sistema digestório, ok? E para terminar hoje, a gente vai falar um pouquinho do esôfago. O esôfago, ele é um tubo muscular, ó, a gente está visualizando, ele passa lá atrás da traqueia. Este tubo muscular, ele tem uma porção lá no pescoço, que é o cervical. Depois, uma porção no tórax. E aí, uma última porção, ó, que já fica na região abdominal, abaixo do diafragma. Então, o esôfago, esta porção aqui, já é da via infradiafragmática, que a gente fala na aula que vem. Ele perfura a região, então, do diafragma, numa região chamada de hiato esofágico, e aí a pequena porção aqui já é uma porção abdominal. Então, o esôfago, por ser um tubo muscular, possui já, na sua grande parte, movimentos peristálticos, e esses movimentos peristálticos são os movimentos que estão presentes em todo o canal alimentar e que vão fazer com que o alimento entre pela boca e consiga sair lá no ânus, ok? Bom, gente, essa foi a primeira parte da aula, então em breve eu mando para vocês a segunda parte com vias infradiafragmáticas.